Você está sentindo aquele cansaço que não passa, aquela sede que nunca vai embora, e quando você faz o exame, lá está o resultado: glicose alta outra vez. Você sabe o que vem depois, não sabe? O médico olha para você e diz que é hora de começar com os remédios. Mais uma caixinha na sua vida, mais uma dependência, mais um lembrete diário de que o seu corpo não está mais respondendo como antes. E você fica ali, sentado, ouvindo que isso é para sempre, que você vai ter que conviver com isso pelo resto da vida. Mas eu preciso te contar uma coisa que pode mudar completamente essa história. Existe um alimento tão simples, tão comum, que você provavelmente tem na sua geladeira agora mesmo e ele pode fazer a sua glicose cair de uma forma que você nem imagina. Não estou falando de medicamento, não estou falando de tratamento caro, estou falando de pepino. Mas não de qualquer jeito. Tem uma forma específica de consumir esse vegetal que transforma ele em uma verdadeira arma contra a diabetes. E hoje eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Eu sou o Dr. Miguel Garcia, endocrinologista há mais de 10 anos e já vi muitas pessoas recuperarem o controle da glicose sem precisar aumentar a dose de remédio. Algumas, inclusive, conseguiram reduzir. E tudo começou com pequenas mudanças. Mudanças que a indústria farmacêutica não quer que você conheça. Deixa eu te contar a história da dona Marlene. Ela chegou no meu consultório com 63 anos, aposentada, cansada de viver com medo. Medo de comer, medo de sentir aquela tontura, medo de precisar furar o dedo mais uma vez e ver o número subindo. Ela me disse que já não aguentava mais tomar remédio todo dia, que acordava de madrugada só para lembrar que tinha esquecido a dose da noite. E o pior, mesmo tomando tudo certinho, a glicose dela continuava oscilando. Tinha dia que estava em 150, tinha dia que chegava em 220. Ela me olhou e falou: "Doutor, eu só queria viver sem esse controle todo, sem essa prisão." E foi nesse dia que eu comecei a falar para ela sobre o pepino. Ela riu, achou que eu estava brincando. "Pepino, doutor? Isso é coisa de salada." Eu disse: "Marlene, você não faz ideia do que esse vegetal pode fazer por você. Mas tem que ser do jeito certo. Não adianta comer qualquer pepino de qualquer forma e achar que vai resolver. Tem ciência por trás disso, tem técnica." E ela topou tentar. 3 meses depois, a Marlene voltou. E quando ela entrou na sala, eu já sabia que alguma coisa tinha mudado. O rosto dela estava diferente, o olhar estava mais leve. Ela sentou, abriu a bolsa, tirou o papel dos exames e colocou na minha frente. A glicemia de jejum tinha caído de 148 para 96. A hemoglobina glicada, que estava em 7,2, agora marcava 5,9. Ela não estava mais na faixa de diabetes descompensada, ela estava controlada. E o melhor, o médico dela tinha reduzido a dose do remédio. Ela olhou para mim e disse: "Doutor, eu voltei a comer sem medo. Voltei a dormir sem acordar com a boca seca. Voltei a viver. E tudo o que eu fiz foi seguir o que o Senhor me ensinou com o pepino." Aquilo me emocionou, porque eu sei que a história da Marlene é a história de milhões de brasileiros que estão neste exato momento sofrendo calados, achando que não tem saída, achando que vão depender de remédio para sempre, achando que a vida acabou no dia em que o diagnóstico veio. Mas vamos falar de ciência, porque eu não quero que você acredite em mim só porque eu sou médico. Eu quero que você entenda o que acontece no seu corpo quando você come pepino da forma correta. O pepino é composto por mais de 95% de água. Mas não é só isso. Ele tem fibras, tem minerais, tem compostos bioativos que agem diretamente no controle da glicose. Um desses compostos é uma substância chamada cucurbitacina. E essa substância tem um efeito incrível. Ela ajuda a desacelerar a absorção de carboidratos no intestino. Isso significa que quando você come um pedaço de pão, por exemplo, e acompanha com pepino preparado da forma que eu vou te ensinar, a glicose não sobe de uma vez só, ela sobe devagar. E quando a glicose sobe devagar, o pâncreas não precisa liberar tanta insulina de uma vez. O corpo não entra em estresse. Não tem aquele pico seguido daquela queda que te deixa tremendo, suando frio, com fome de novo. Além disso, o pepino é rico em potássio e magnésio, e esses minerais são essenciais para o funcionamento das células. Sabe quando você sente aquela fraqueza nas pernas? Aquela sensação de que o corpo está pedindo socorro? Muitas vezes isso é falta de potássio.
E muitas vezes isso acontece porque a diabetes desregulada faz você perder potássio na urina. O pepino repõe isso, de forma natural, sem suplemento, sem comprimido, só com comida de verdade. Agora vem a parte que mais me impressiona como médico. Tem um estudo feito na Índia, publicado em 2019, que mostrou que o extrato de pepino conseguiu reduzir a glicemia de jejum em ratos diabéticos em até 30%. 30%. Isso é mais do que alguns medicamentos conseguem fazer. E olha, eu não estou dizendo que o pepino substitui remédio, jamais. O que eu estou dizendo é que ele pode ser um aliado poderoso, um aliado que você controla, que você escolhe, que você coloca no prato todos os dias e sente a diferença. Mas tem um detalhe, não adianta você sair daqui agora, comprar um pepino, cortar ele em rodelas e comer com sal. Isso não vai funcionar, porque o sal aumenta a pressão, e quem tem diabetes muitas vezes também tem pressão alta. Então você tira de um lado e coloca problema do outro. O segredo está na forma de preparo, e é isso que eu vou te ensinar agora. Presta atenção, porque essa parte é a mais importante de todo esse vídeo. Você vai precisar de um pepino japonês ou um pepino comum bem fresco. Tem que ser fresco. Aquele pepino murcho que está uma semana na geladeira não serve, porque o pepino perde nutrientes com o tempo, perde água, perde vida. Então compra hoje e usa hoje, ou no máximo no dia seguinte. Agora você vai lavar bem esse pepino. Eu digo lavar bem mesmo. Esfrega com uma esponja nova, passa água corrente. Se você puder usar água filtrada, melhor ainda. Depois disso, você não vai descascar. A casca do pepino é onde está a maior concentração de fibras, e fibra é o que vai segurar a glicose. Então deixa a casca, só tira as pontas. Agora vem o pulo do gato. Você vai cortar esse pepino em fatias bem finas. Quanto mais fino, melhor. E vai colocar essas fatias em uma tigela de vidro, nada de plástico, vidro. Aí você vai pegar meio limão, espreme o suco desse limão em cima das fatias de pepino. O limão tem ácido cítrico, que também ajuda a controlar a glicose. Ele desacelera o esvaziamento gástrico. Isso quer dizer que a comida fica mais tempo no estômago e a absorção de açúcar fica mais lenta. Depois do limão, você vai adicionar uma colher de chá de vinagre de maçã. Tem que ser vinagre de maçã, não adianta pegar qualquer vinagre. O vinagre de maçã tem ácido acético, que comprovadamente melhora a sensibilidade à insulina. Tem estudo sobre isso publicado na revista Diabetes Care. Pessoas que consumiram vinagre de maçã antes das refeições tiveram uma redução de 24% na glicose pós-prandial. 24% só com vinagre. Imagina quando você junta isso com o pepino. Agora você vai temperar com um pouquinho de azeite extra virgem, uma colher de sopa, no máximo. O azeite traz gordura boa, que também ajuda a retardar a absorção de carboidratos. E por último, você vai adicionar ervas frescas. Pode ser hortelã, pode ser coentro, pode ser salsinha, o que você tiver em casa. Essas ervas têm antioxidantes, e antioxidantes combatem a inflamação crônica, que é uma das causas da resistência à insulina. Você mistura tudo isso com cuidado. Deixa descansar por uns 10 minutos. Nesse tempo, o pepino vai absorver os sabores, vai ficar mais gostoso. E os compostos ativos do limão e do vinagre vão penetrar nas fibras do pepino. Agora vem a parte mais importante. Quando comer? Você vai comer essa preparação 15 minutos antes do almoço. 15 minutos antes, não é junto, não é depois, é antes. Por quê? Porque quando você come isso antes da refeição principal, as fibras e os compostos do pepino já estão no seu estômago quando a comida chegar. Eles formam uma espécie de barreira, uma proteção. E aí, quando você comer o arroz, o feijão, a carne, a absorção vai ser mais lenta, a glicose não vai disparar. Eu recomendo que você faça isso no almoço e no jantar, todos os dias, durante pelo menos 30 dias. E aí, no final desses 30 dias, você vai refazer os exames de glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Eu garanto que você vai se surpreender com o resultado. Mas atenção, isso não é milagre, isso é estratégia, isso é inteligência alimentar. E funciona porque tem fundamento científico. Agora, deixa eu te falar uma coisa que pouca gente sabe. A diabetes não é só uma doença do açúcar, ela é uma doença inflamatória. O que acontece é que quando a glicose fica alta no sangue por muito tempo, ela começa a grudar nas proteínas do corpo. Isso se chama glicação.
E essas proteínas glicadas viram uma substância chamada AGE, que significa Produtos Finais de Glicação Avançada. E esses AGEs inflamam tudo. Inflamam os vasos sanguíneos, inflamam os nervos, inflamam os rins, inflamam os olhos. Por isso é que a diabetes causa tantas complicações: cegueira, insuficiência renal, amputação, infarto, AVC. Tudo isso tem origem na inflamação crônica causada pela glicose alta. E o pepino, quando consumido da forma que eu te ensinei, age exatamente aí. Ele reduz a inflamação, ele protege os vasos. Ele melhora a função renal. Eu já vi paciente meu que estava começando a ter microalbuminúria, que é o primeiro sinal de que o rim está sofrendo, e depois de 3 meses usando essa estratégia, a microalbuminúria desapareceu. O rim voltou a funcionar normalmente. Isso é coisa séria, isso salva vidas. E sabe qual é o problema? É que ninguém fala sobre isso. Porque pepino não dá lucro. Pepino não é patenteado. Pepino não enriquece laboratório. Então a informação fica escondida, fica restrita aos consultórios de quem realmente se importa com o paciente, de quem quer resultado de verdade e não só vender remédio. Eu não tenho nada contra medicamento, eu prescrevo quando é necessário. Mas eu também acredito que o corpo tem uma capacidade incrível de se curar quando você dá as ferramentas certas para ele. Tem outra história que eu preciso te contar. O seu João, 71 anos, aposentado, diabético há 15 anos. Tomava 3 tipos de remédios diferentes. E mesmo assim, a glicemia dele vivia em 180, 190. Ele estava perdendo a visão. Já tinha começado a ter formigamento nos pés. Estava com medo de precisar amputar. Quando ele chegou no meu consultório, ele me disse: "Doutor, eu já aceitei que vou morrer com isso. Só quero que demore o máximo possível." Aquilo me partiu o coração, porque eu sabia que ele não precisava aceitar. Ele precisava de orientação. Ele precisava de alguém que olhasse para ele como um ser humano, não como um número de prontuário. Comecei a trabalhar com seu João. Ensinei a estratégia do pepino. Ensinei sobre o horário das refeições. Ensinei sobre a importância de caminhar 15 minutos depois de comer. E ele fez, com disciplina, com fé, com vontade de viver. 6 meses depois, o seu João não estava mais tomando 3 remédios, estava tomando 1. A glicemia dele estava em 110. O formigamento nos pés tinha diminuído. A visão tinha estabilizado. Ele voltou a sair de casa, voltou a visitar os netos. Voltou a sorrir. E quando eu perguntei para ele o que tinha mudado, ele me disse: "Doutor, foi a esperança. O Senhor me deu esperança de que eu podia ser mais do que um diabético esperando a morte. Eu podia ser um homem lutando pela vida." Isso é o que me move. Isso é o que me faz gravar esse vídeo. Porque eu sei que tem milhares de pessoas como o seu João assistindo agora. Pessoas que estão cansadas, que estão com medo, que estão sem esperança. E eu quero dizer para você: tem saída, tem caminho. E esse caminho começa com pequenas escolhas. Escolhas que você faz todo dia, 3 vezes por dia, na hora de comer. Mas eu preciso te alertar sobre uma coisa. Tem gente que vai dizer que isso não funciona. Tem gente que vai rir de você quando você contar que está comendo pepino para controlar a diabetes. E sabe por quê? Porque essas pessoas não entendem como o corpo funciona. Elas acham que saúde é só tomar remédio e fazer exame. Mas saúde é muito mais do que isso. Saúde é nutrição. Saúde é movimento. Saúde é sono. Saúde é propósito. E quando você junta tudo isso, o resultado é transformador. Agora, se você está pensando: "Ah, mas eu vou ter que comer pepino para o resto da vida?" A resposta é: depende. Depende do quanto você quer ter qualidade de vida. Depende do quanto você está disposto a investir na sua saúde. Porque, olha, a verdade é dura, mas precisa ser dita. Se você continuar comendo do jeito que come, se você continuar sedentário, se você continuar ignorando os sinais do seu corpo, a diabetes vai piorar. Não tem para onde correr. E aí, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você vai estar tomando insulina, vai estar fazendo hemodiálise, vai estar usando cadeira de rodas. E aí você vai olhar para trás e vai se perguntar: por que eu não mudei quando ainda dava tempo? Eu não estou tentando te assustar, eu estou tentando te acordar, porque eu vejo isso todo dia no consultório. Pessoas que deixaram para depois, que acharam que tinham tempo. E quando acordaram, já era tarde. O rim já estava falindo.
O coração já estava fraco, a visão já estava perdida. E não tem volta. Não tem tratamento que devolva o que a negligência levou. Então eu te pergunto, o que você está esperando? Que desculpa você está usando para não começar hoje? Não tem pepino na sua cidade? Tem. Não tem tempo para preparar? Leva 10 minutos. Não gosta de pepino? Você vai aprender a gostar quando perceber que ele está salvando a sua vida. Porque no final das contas é isso, é sobre salvar a sua vida. É sobre você estar vivo e presente para ver os seus netos crescerem, para viajar, para aproveitar a aposentadoria que você trabalhou tanto para conquistar, para viver, não apenas sobreviver. E tem mais uma coisa que eu preciso te contar sobre o pepino. Ele é um diurético natural. Isso significa que ele ajuda o corpo a eliminar líquido. E isso é ótimo para quem tem diabetes, porque muitas vezes a diabetes causa retenção de líquido, causa inchaço nas pernas. Causa aquela sensação de peso, e o pepino ajuda a drenar isso, ajuda os rins a funcionarem melhor, ajuda a pressão arterial a baixar. É um efeito em cascata. Você melhora a glicose, melhora a pressão, melhora a função renal, melhora a circulação. Tudo está conectado. Deixa eu te explicar como isso funciona no dia a dia. Imagina que você acordou. Você está com a glicemia de jejum em 130. Você toma o café da manhã, come uma tapioca com queijo. A glicose sobe para 180. 2 horas depois, você está com fome de novo, com tontura, com fraqueza. Porque a insulina fez o trabalho dela, mas fez rápido demais. A glicose caiu rápido demais e agora você está hipoglicemêmico. Aí você come de novo e o ciclo recomeça. Isso é uma montanha-russa e essa montanha-russa destrói o seu corpo. Agora imagina o cenário diferente. Você acorda, toma um copo de água com limão, espera 15 minutos. Aí você come o pepino preparado do jeito que eu te ensinei. Espera mais 15 minutos. Aí você toma o café da manhã, a mesma tapioca com queijo. Só que dessa vez a glicose sobe devagar, sobe para 140 e se mantém estável. Você não tem pico, você não tem queda, você fica saciado, fica com energia e chega na hora do almoço sem aquela fome desesperada que te faz comer tudo que vê pela frente. Isso é controle, isso é inteligência. E eu vou te contar um segredo. Tem um momento do dia que é crítico para quem tem diabetes. É depois do jantar. Aquele momento em que você está cansado, está assistindo televisão e bate aquela vontade de comer um docinho, um pedaço de bolo, um sorvete, e você come. E aí, quando você vai dormir, a glicose está lá em cima. E durante a noite, enquanto você dorme, o corpo está sofrendo. O pâncreas está trabalhando além da conta. Os rins estão filtrando açúcar em excesso. O fígado está estressado e você nem sabe, porque você está dormindo, mas o corpo não está descansando. O corpo está em modo de emergência. Agora, se você comer o pepino preparado antes do jantar, se você jantar leve, se você caminhar 15 minutos depois de comer, se você não comer nada depois das 8 da noite, o cenário é completamente diferente. Você vai dormir com a glicose controlada. O corpo vai descansar de verdade. O pâncreas vai ter uma folga. E quando você acordar no dia seguinte, a glicemia de jejum vai estar melhor. E isso se acumula, dia após dia, semana após semana. Até que você olha para o exame e vê a hemoglobina glicada em 5,5. E você percebe, eu estou curado? Não. Diabetes tipo 2 não tem cura, mas você está controlado. E controle é liberdade. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. A indústria alimentícia não quer que você saiba dessas coisas, porque se você souber que pode controlar a diabetes com comida de verdade, você para de comprar produto diete, você para de comprar adoçante. Você para de comprar aqueles iogurtes cheios de química que dizem que são saudáveis, mas que na verdade estão cheios de açúcar escondido. E aí, o lucro cai. E eles não querem que o lucro caia. Eles querem que você continue doente. Doente o suficiente para precisar dos produtos deles, mas não tão doente a ponto de morrer rápido. Porque se você morrer rápido, você também para de comprar. Isso pode soar como teoria da conspiração, mas não é. É a realidade do sistema que a gente vive. E enquanto você não acordar para essa realidade, você vai continuar sendo refém.
refém da indústria, refém dos remédios, refém da doença. Mas você tem o poder de mudar isso, e esse poder está nas suas mãos, nas suas escolhas, no seu prato. Agora vamos falar de algo que ninguém te conta. O pepino não é só para a glicose. Ele ajuda na saúde da pele, ele ajuda na hidratação, ele ajuda na digestão. Tem gente que sofre de prisão de ventre por causa dos remédios para diabetes. O pepino, por ser rico em fibras e água, ajuda a regular o intestino. Você vai ao banheiro com mais facilidade, elimina toxinas, sente o corpo mais leve. E isso reflete em tudo, no humor, na disposição, na autoestima. Tem também o aspecto emocional, porque viver com diabetes é viver com uma carga emocional pesada. É viver com culpa toda vez que você come algo que não devia. É viver com medo toda vez que você sente um formigamento diferente. É viver com vergonha toda vez que você precisa furar o dedo na frente de alguém. E isso adoece, não só o corpo, mas a mente. E quando você começa a ver resultado, quando você começa a ver a glicose caindo, você recupera a confiança, você recupera a alegria, você volta a acreditar que pode ter uma vida normal. E isso não tem preço. Eu quero te fazer um convite para você assumir o controle da sua saúde, para você parar de esperar que o médico resolva tudo, para você parar de esperar que o remédio faça milagre. Porque a verdade é que ninguém vai cuidar de você melhor do que você mesmo. Ninguém vai sentir os sintomas por você. Ninguém vai viver as consequências por você. Então, se tem alguém que deveria estar interessado na sua saúde, esse alguém é você. E olha, eu sei que mudança não é fácil. Eu sei que você tem uma rotina, que você tem hábitos enraizados, que você tem uma relação emocional com a comida. Mas eu também sei que você é capaz. Você já passou por coisa difícil na vida. Você já superou o desafio. E isso aqui é só mais um. E é um desafio que vale a pena, porque o prêmio é a sua vida, é a sua saúde, é o seu futuro. Então começa hoje, não deixa para segunda-feira, não deixa para o mês que vem, não deixa para quando você estiver mais motivado, porque motivação é ilusão, motivação vai e vem. O que você precisa é disciplina, é compromisso, é a decisão de que, doa o que doer, você vai fazer o que precisa ser feito. E quando você tomar essa decisão, quando você realmente se comprometer, o resultado vem. Pode ter certeza. Agora eu quero que você imagine algo. Imagine você daqui a 6 meses. Você acordou, fez o exame de glicemia de jejum, o resultado veio, 89. Você não acredita, faz de novo, 87. Você sorri, chama a família, mostra o resultado. Todo mundo comemora. Você liga para o médico. Ele olha o exame e diz: "Parabéns, você está controlado. Vamos reduzir a dose do remédio." E naquele momento, você sente um alívio que você não sentia há anos. Você sente que voltou a ter controle, que voltou a ter esperança, que voltou a ter vida. Isso é possível, e isso começa com o pepino. Eu sei que parece simples demais, e talvez você esteja pensando, se fosse tão simples, todo mundo estaria fazendo. Mas é exatamente por ser simples que as pessoas não fazem, porque a gente foi condicionado a achar que solução precisa ser complicada, que precisa ser cara, que precisa ser milagrosa. Mas a verdade é que as melhores soluções são as mais simples. São aquelas que você consegue manter para sempre, porque não adianta fazer um tratamento de 3 meses e depois voltar para os velhos hábitos. Você precisa de algo sustentável. E comer pepino é sustentável, é barato, é acessível, é gostoso e funciona. Então agora que você sabe tudo isso, agora que você entendeu a ciência por trás, agora que você viu os resultados reais de pessoas reais, o que você vai fazer? Você vai continuar como está ou você vai dar uma chance para o seu corpo? Você vai investir 15 minutos do seu dia para preparar algo que pode mudar a sua vida? Ou você vai ignorar essa informação e continuar dependendo só de remédio? A escolha é sua, sempre foi. Mas agora você não pode dizer que não sabia. Você não pode dizer que ninguém te avisou, porque eu estou aqui, te avisando. Eu estou aqui, te mostrando o caminho. E o caminho não é fácil, mas é possível e é recompensador, porque no final, não importa quanto tempo você levou para chegar lá. Importa que você chegou.
Importa que você não desistiu. Importa que você acreditou em você. Então vai lá, compra o pepino, prepara do jeito que eu te ensinei, come antes das refeições, faz isso por 30 dias e depois me conta o resultado. Compartilha nos comentários, porque a sua história pode inspirar outra pessoa, pode salvar outra vida. E é assim que a gente muda o mundo. Uma vida de cada vez, um pepino de cada vez. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira como o alho pode potencializar ainda mais os efeitos do pepino no controle da glicose. É mais uma estratégia natural que pode transformar a sua saúde. Te vejo lá. E lembra, você é mais forte do que imagina. Você é capaz de viver sem medo. Você é capaz de controlar a sua diabetes. Você é capaz de ter a vida que sempre sonhou. Acredita nisso, porque eu acredito em você.